Edilson, mas olha só, o que, na tua visão, né, que é o que eu falo, eu respeito a visão muito centrada das coisas, ao que você atribui essa resiliência dos Houthis aí? Porque é um estado, assim, um país extremamente pobre, né? Mas a gente viu uma coalizão aí de sauditas, Emirados Árabes, diversos países que lutou quase uma década contra eles aí, só tiveram problemas, enfim. O que explica a resiliência dessa gente? Eu não sou um especialista nos Houthis, eu tenho estudado bastante, inclusive escrevi um artigo que está lá no Plano Brasil sobre a resistência Houthi e o papel deles nesse conflito. Na verdade, eles tomaram a bandeira desse conflito contra Israel. Hoje a maior resistência a Israel são os Houthis. Existe uma questão, comandante, inclusive conversando com meu irmão, falando sobre isso, e a gente estava falando no Natal, né? Olha só, mais um assunto para tratar no Natal, que a gente estava lidando com isso. Existe uma visão do modelo neoliberal de que o corte das capacidades econômicas de um povo faria com que esse povo se revoltasse contra as suas lideranças. Isso é um modelo bem europeu. Isso acontecia na Europa. A própria Revolução Francesa não é baseada nisso, mas disse até que a Revolução começa por causa dos brioches lá e aquela coisa toda, né? Tem toda essa panaceia de que o povo com fome, os ricos comendo, e aí isso gera uma revolução na Europa. Bom, isso funciona bem no teatro ocidental, mas não funciona no teatro oriental. O que acontece com os Houthis? Na verdade, algo que não é dito, não falado pelas pessoas, é que existe uma crise humanitária ainda existente no Iêmen desde o início da guerra secreta do Iêmen. E essa grande falência total de todos os serviços, a destruição de infraestruturas, ela só vem se prolongando dentro do Iêmen. Agora, a estrutura tribal desses grupos, ela torna essa capacidade de resiliência muito grande. Não há um poder central. Não tem como você negociar com um líder central. Você lida diretamente com o patriarca, condutor de um grupo. É mais ou menos que na sua rua vai ter alguém que decide, que é um ancião, alguém que toma uma decisão sobre o seu grupo de rua. Mas não necessariamente isso vai para a rua seguinte. A gente viu isso acontecer num país ali que já expulsou todos os grandes impérios, que é o Afeganistão, exatamente devido a essa estrutura tribal. Ela tem seus problemas, mas em termos de resistência popular, ela funciona muito bem. Os Houthis são coesos, eles criaram um grupo político muito bem fundamentado, tem suas pautas religiosas também ali, mas eles têm uma estrutura de organização muito bem feita. E ali não há contestações hierárquicas. O que acaba acontecendo em muitas outras situações. Se você pegar, falando do exército de Israel, existem muitas oposições dentro do próprio exército contra as decisões tomadas pelos comandos. Tem vídeos e vídeos de unidades israelenses se rebelando contra decisões dadas pelos seus superiores. É óbvio que no final acaba se fazendo a ordem superior, mas isso não quer dizer que há um consenso. Existem pessoas que não querem seguir determinados preceitos. Nessas comunidades isso funciona, porque a decisão das lideranças locais ela é respeitada pelos seus seguidores. Então, ainda que passando fome em muitas regiões, porque nas regiões e montanhas que foram destruídas todas a infraestrutura, teve um grande problema da seca recente, essas pessoas passam dificuldades, mas a resiliência desse povo ela é pautada nas questões culturais e que isso dificilmente você vai conseguir alterar. Não faz sentido para eles determinadas opiniões como as nossas. Tá? Então, eles conseguem isso. Existe um apoio do armamento que chega, especialmente no Chipre da África, pelo próprio Golfo vindo pelo Irã, e provavelmente por um outro player aí que pouco falado, que é a Coreia do Norte, que fornece armamento, pessoal e treinamento para os iemenitas, e isso dá a eles uma capacidade de resistência grande. E aquilo, não há muito o que perder. Se você atacasse uma cidade como São Paulo e destruísse a infraestrutura de energia, você causaria um dano para muita gente. Se você destruísse a infraestrutura de água, você traria problemas muito grandes para os administradores. Mas nós estamos falando de um povo que teve muito disso já destruído há mais de uma década.
para isso, ela não vai fazer muito, não vai se fazer muito problema, porque eles já estão numa condição que não vai se alterar muito. Agora, vai fazer diferença para quem tem tudo isso e fica sem. E, então, essa é uma grande questão. O apoio técnico, a disciplina e a organização que eles têm é louvável de se entender que é a condição que dá a eles a resistência que não vai encontrar em outros lugares.